Contei a verdade no jantar de família, ninguém terminou a sobremesa. Aquele cheiro de alecrim e carne assada sempre me trazia memórias vívidas, quase palpáveis, que se instalavam no fundo da minha mente. Não eram, porém, recordações de um aconchego familiar genuíno, de carinho despretensioso ou de felicidade plena, mas sim de uma expectativa pesada, uma pressão quase insuportável que pairava sobre mim. Era o perfume oficial dos jantares de domingo na casa dos meus pais, Dona Lúcia e seu Pedro, um ritual que para eles era sagrado e inquestionável, mas que para mim se tornará um campo minado de emoções e obrigações. Cada leve tilintar de garfo que batia no prato de porcelana fina, um som que em outras circunstâncias poderia ser musical. Cada risada forçada que ecoava pela sala de jantar, tentando disfarçar a tensão subjacente, cada olhar de avaliação minucioso e quase clínico da minha mãe, que parecia perscrutar minha alma, me lembrava constantemente o motivo pelo qual eu havia escolhido aquele dia em particular para finalmente explodir a bomba. E que bomba seria? Eu, Ana, a filha mais velha, a responsável por natureza, a exemplar em todas as esferas da vida, o orgulho da família em cada pequena conquista. Minha vida inteira fora meticulosamente moldada para caber no molde apertado, pré-definido por expectativas alheias, um molde que na verdade nunca me pertenceu. Minha formação em engenharia civil na melhor e mais renomada universidade do país, o emprego garantido numa multinacional de prestígio, o noivado com o partido perfeito, o Dr. Gabriel, filho de uma família tradicional e influente, com um futuro tão brilhante e promissor quanto o meu na teoria na visão deles. Por fora, a imagem que projetávamos para o mundo era de uma perfeição impecável, sem falhas, sem manchas. Por dentro, porém, eu estava em frangalhos, despedaçada em milhões de pedacinhos, uma casca vazia movida apenas pela inércia das expectativas e imposições alheias, incapaz de ter um pensamento próprio. Minha irmã, Fernanda, 3 anos mais nova que eu, era o meu exato oposto em todos os sentidos possíveis. Despojada, livre, uma artista de alma e coração, sempre com a cabeça nas nuvens, mas com os pés firmes em suas convicções e o coração nas cores vibrantes de suas criações. Ela era a ovelha negra da família, a preocupação constante, a que precisava de mais juízo e de mais seriedade. Mamãe gastava horas a fio criticando suas escolhas de vida, seus cabelos coloridos que ela mudava a cada estação, suas roupas largas e confortáveis, sua teimosa recusa em buscar um emprego de verdade e estável. Fernanda, quando você vai sentar a cabeça? Quando vai ser como sua irmã, Ana, tão equilibrada, tão bem-sucedida, tão focada? Ela repetia incessantemente, quase como um mantra que ecoava pelas paredes. Cada palavra dita como um punhal afiado no meu peito, me lembrando do papel de perfeição que eu tinha que sustentar, mesmo que me custasse a alma. Mas a verdade, a dura e implacável verdade, era que eu invejava Fernanda com uma intensidade que chegava a doer. Invejava sua liberdade genuína, sua autenticidade inabalável, sua coragem inata de ser quem era, não importa o custo social ou familiar. Enquanto ela pintava em seu ateliê improvisado, escrevia poesias em cadernos velhos e viajava pelo mundo com uma mochila nas costas, buscando inspiração e vivências. Eu estava presa em escritórios climatizados, estériles e sem vida, em reuniões intermináveis sobre pilares de concreto, resistência de materiais e planilhas de Excel, com um anel de diamante no dedo que pesava mais que uma âncora, me arrastando para o fundo de um mar de infelicidade. O jantar daquele domingo específico, o palco do meu ato final, era ainda mais especial, como minha mãe gostava de frisar. Minha avó materna, Dona Aurora, vinha de outra cidade, uma senhora doce, mas com uma inocência que a tornava cúmplice involuntária das manipulações. O tio Carlos e a tia Marta, com seus 2 filhos, meus primos Leonardo e Patrícia, também estavam presentes. Era uma mesa grande, imponente e farta de iguarias, adornada com os melhores talheres de prata e copos de cristal que só saíam do armário em ocasiões que minha mãe considerava dignas da ostentação. A mesa, sempre impecavelmente posta pela minha mãe, era um retrato fiel da perfeição superficial que ela exigia de tudo e de todos ao seu redor. Enquanto meu pai, seu Pedro, que sempre foi um homem mais calado, mais reservado e passivo diante dos arroubos de Dona Lúcia, servia o vinho tinto com movimentos lentos e quase mecânicos, minha mãe, com seu sorriso forçado de anfitriã perfeita, dava início à sua habitual e cansativa revista nas vidas alheias. E você, Leonardo, como vai o novo cargo no banco? Estou sabendo que é uma grande oportunidade, parabéns. Patrícia, seu curso de medicina está puxado, querida. É um sacrifício que vale a pena, a medicina é uma profissão tão nobre. Ana, o Gabriel já definiu a data do casamento?
Não vejo a hora de organizar a festa, quero que seja algo inesquecível. E a Fernanda? Bom, a Fernanda continua com suas artezinhas, não é? Sempre com a cabeça nas nuvens, vivendo de bicos. Quando vai arrumar um trabalho decente, minha filha? A cada pergunta, um julgamento disfarçado, uma alfinetada sutil. A cada elogio aos primos, uma picada em Fernanda, e um peso ainda maior que se depositava sobre meus ombros já curvados. Eu, como de costume, dava respostas curtas, protocolares e sem emoção, ensaiadas como um script. O cargo no banco de Leonardo era ótimo, o curso de Patrícia estava muito bem, e o Gabriel e eu ainda estávamos vendo os detalhes do casamento, planejando a vida perfeita. Mentiras. Todas. O cargo de Leonardo era medíocre para sua ambição reprimida e não o fazia feliz. Patrícia detestava medicina, sentia-se sufocada pela pressão, e só fazia o curso para agradar os pais, seus verdadeiros sonhos eram outros. E o casamento? Ah, o casamento era o meu maior tormento, a corda que apertava meu pescoço. A gota d'água, o ponto sem retorno, veio quando minha avó, Dona Aurora, com seu jeito doce e inocente, mas que às vezes falava o que não devia, lançou-me um olhar de orgulho exagerado e quase irreal. Minha netinha Ana, tão inteligente, tão bem-sucedida. Sua vida é um conto de fadas, meu amor. Um sonho realizado que toda mãe gostaria para sua filha. Tão diferente da sua irmãzinha. Pobre Fernanda, tão perdida, tão sem rumo. Rezo todos os dias por ela. Naquele momento, algo estalou dentro de mim. Não foi uma quebra, mas uma rachadura profunda, uma fissura no verniz de paciência e conformidade que eu havia cuidadosamente construído por anos a fio, com tanto sacrifício. O peso daquela perfeição falsa, daquele elogio que era, na verdade, um grito de socorro abafado, um fardo que eu carregava em silêncio, tornou-se insuportável. Eu olhei para Fernanda, que naquele instante estava pálida, com a cabeça baixa, brincando distraidamente com a comida no prato, e vi a dor nítida em seus olhos. Um reflexo do meu próprio sofrimento. A dor de ser constantemente diminuída, de não ser aceita por ser quem ela era em sua essência. Eu percebi com uma clareza dolorosa, que ao aceitar meu papel de filha perfeita eu também estava contribuindo de forma passiva para a infelicidade dela, validando a visão distorcida e cruel de minha mãe. E o pior de tudo, eu estava morrendo por dentro, pouco a pouco, a cada dia que passava. Respirei fundo, um fôlego que parecia vir do fundo da minha alma, carregado de uma coragem que eu nem sabia que possuía. A sobremesa, um pudim de leite condensado com calda de caramelo dourado e espesso, o favorito da família, já estava na mesa, brilhando sob a luz do imponente lustre de cristal, à espera de ser atacada por colheres ávidas. O silêncio se fez, um silêncio carregado de expectativa, como sempre acontecia antes da sobremesa, quando todos estavam saciados da farta comida, mas famintos por mais fofocas e julgamentos. Era o momento perfeito, o palco estava montado. Avó, eu comecei, minha voz um pouco mais alta e firme do que eu pretendia, chamando a atenção imediata de todos ao redor da mesa. Os olhares, antes dispersos, se voltaram para mim surpresos, quase chocados. Ana raramente falava muito nesses jantares, a não ser para concordar e assentir. Não, avó, minha vida não é um conto de fadas. É uma farsa. Uma farsa muito bem elaborada, mas ainda assim, uma farsa. Um silêncio pesado e profundo caiu sobre a mesa, tão denso que parecia esmagar o ar. O tilintar dos talheres cessou abruptamente, como se o tempo tivesse parado. Minha mãe Lúcia, com sua expressão de quem acabará de ouvir um palavrão na igreja, me olhou com os olhos arregalados de incredulidade. Meu pai Pedro deixou cair o guardanapo de linho no chão com um baque surdo, um gesto de espanto. Fernanda ergueu a cabeça, seus olhos grandes e curiosos fixos em mim, com uma intensidade que eu nunca tinha visto. Ana, querida, o que está acontecendo? Você está bem? Você está doente? Perguntou minha mãe, a voz gélida, mal disfarçando a irritação que já fervilhava por debaixo da superfície. Ela odiava ser contrariada, especialmente em público, especialmente diante da família e dos primos. Não, mãe, eu não estou bem. Na verdade, estou péssima. Há anos, eu estou péssima. Eu sou uma farsa. E a verdade é que eu não aguento mais. Não aguento mais fingir, não aguento mais ser quem vocês querem que eu seja. Eu não sou uma boneca, não sou um troféu, não sou uma extensão de vocês. Minha voz estava calma, mas cada palavra era dita com uma força, uma convicção, uma determinação que eu nem sabia que possuía. Como se uma voz que esteve aprisionada por anos tivesse finalmente encontrado sua liberdade. Dona Lúcia tentou me interromper novamente, abrindo a boca para proferir mais uma de suas repreensões, mas eu levantei a mão, um gesto simples, mas firme, que a fez recuar.
Por favor, mãe, me escute. Pela primeira vez na vida, me escute de verdade, sem filtros, sem julgamentos, apenas me escute. Eu comecei a falar. Não era um grito desesperado, mas uma confissão sincera, uma libertação de anos de mentiras e silêncios. Eu não quero me casar com o Gabriel. Eu nunca quis. Ele é um homem bom, sim, gentil, educado, mas eu não o amo. E nunca amei. Eu noivei com ele porque vocês queriam. Porque ele era o partido perfeito, o genro dos sonhos que traria ainda mais prestígio e status para a família. E no fundo, eu o usei para me esconder. Esconder de mim mesma, esconder dos meus próprios medos, esconder de quem eu realmente sou. O choque era visível nos rostos de toda a família. Tio Carlos e tia Marta se entreolharam, seus olhos arregalados, sem saber o que dizer. Os primos Leonardo e Patrícia estavam boquiabertos, suas expressões refletindo uma mistura de confusão e pavor. A avó Aurora levou a mão à boca, seus olhos marejados de surpresa e tristeza. E sobre a engenharia civil, continuei, a voz ganhando mais força e determinação a cada palavra, desvendando cada camada da minha prisão autoimposta. Eu detesto. Eu odeio cada segundo daquele trabalho. Odeio o escritório frio e sem vida, odeio as reuniões intermináveis e sem sentido sobre pilares de concreto e planilhas de Excel. Eu fui boa nisso porque sou disciplinada, porque sei seguir regras, porque sei fazer o que me mandam. Mas não sou feliz. Nunca fui. O sonho de vocês de ter uma engenheira na família, eu o transformei no meu próprio pesadelo particular. Minha mãe tentou falar novamente, seus lábios se movendo, mas nenhuma palavra saiu. Eu não a permiti. Mãe e pai, por anos, vocês me disseram o que vestir, o que estudar, com quem namorar, onde trabalhar. Eu segui cada regra, cada instrução, cada imposição silenciosa ou explícita que vocês me impuseram. Eu fui a filha perfeita, a boneca de porcelana que vocês queriam e controlavam. Eu abri mão dos meus próprios sonhos, dos meus próprios desejos, das minhas próprias escolhas, da minha própria voz, para agradá-los. Para ser digna do amor e da aprovação de vocês, para ouvir um muito bem que nunca vinha de verdade, apenas quando eu me encaixava na caixa. E para isso eu me perdi, eu me anulei. Eu deixei de existir como indivíduo, como Ana. Eu olhei para Fernanda, que me observava com um brilho de compreensão, surpresa e uma admiração que me encheu de um calor inesperado. E Fernanda, vocês a criticam, a julgam, a diminuem por ser quem ela é, por ser autêntica. Mas ela é a única pessoa nessa mesa que vive de verdade. Ela é a única que tem coragem de ir atrás do que a faz feliz, de se arriscar. Enquanto eu estava presa nas suas expectativas, vivendo uma vida que não era minha, ela estava lá fora, vivendo a vida dela, aproveitando cada momento. E eu a invejava. Invejava profundamente com todas as minhas forças. O ambiente estava pesado, quase irrespirável, como se todo o oxigênio tivesse sido sugado da sala de jantar. Ninguém piscava, ninguém falava. Os olhos fixos em mim, alguns com raiva ostensiva, outros com confusão estampada, outros ainda com um tipo de vergonha que eu não esperava ver, uma vergonha que não era minha. Eu sei que vocês acham que querem o melhor para mim, continuei, a voz embargada pela emoção, mas sem tremer, carregada de uma nova força. Mas o melhor de vocês me sufocou, me aprisionou. Me matou por dentro, dia após dia. Eu não quero mais prestígio social. Eu não quero mais um casamento de fachada, vazio e sem amor. Eu não quero mais uma carreira que me faz infeliz, me rouba a alegria de viver. Eu quero viver a minha vida. A minha vida com as minhas próprias escolhas, os meus próprios erros, os meus próprios acertos. Eu quero ser eu. Eu tirei o anel de noivado do dedo, um objeto que antes representava segurança e agora era um fardo, e o coloquei delicadamente sobre a toalha de mesa branca, ao lado do pudim intocado. O brilho do diamante, que um dia me pareceu tão atraente, agora parecia zombar da minha liberdade recém-conquistada, um brilho frio e sem vida. Eu conversei com Gabriel hoje, antes de vir para cá. E ele entendeu. Eu terminei o noivado. E eu pedi demissão da empresa esta manhã. Eu vou viajar, vou pintar, vou escrever. Eu vou encontrar quem eu sou, quem eu deveria ter sido antes de me perder tentando ser quem vocês queriam. Eu vou ser como a Fernanda, com a minha própria arte, o meu próprio caminho. Eu vou ser feliz, e não vou pedir desculpas por isso. Minha mãe, Dona Lúcia, estava pálida, seus lábios tremiam incontrolavelmente, e ela parecia incapaz de formar uma única palavra, completamente em choque. Meu pai, seu Pedro, tinha os olhos marejados, um brilho de tristeza e talvez de compreensão em seu olhar. Tio Carlos esfregava a testa, visivelmente desconfortável, e tia Marta parecia aterrorizada, seus olhos fixos em mim como se eu fosse um fantasma.
Leonardo e Patrícia, meus primos, estavam imóveis, congelados em suas cadeiras, sem conseguir articular um som. Fernanda, porém, começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza ou de desespero, mas de um alívio profundo, de uma alegria misturada com um tipo de amor e gratidão que transbordava de seus olhos. Então está é a verdade. Toda a verdade, crua e sem rodeios, eu disse, sentindo um peso gigantesco ser retirado dos meus ombros, como se uma montanha inteira tivesse sido levantada. Era como se, pela primeira vez em anos, eu pudesse respirar de verdade. O ar parecia mais leve, mais puro, as cores do mundo mais vibrantes, os sons mais claros. Não sei o que vai acontecer agora. Meu futuro é uma página em branco. Mas sei que, pela primeira vez na minha vida, estou sendo honesta. Comigo mesma. E com vocês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo meu próprio coração batendo descompassado. Ninguém se moveu. Ninguém disse uma palavra. O pudim de leite condensado com sua calda dourada e convidativa permaneceu intocado na mesa, como um monumento solitário à perfeição desfeita. A doçura que ninguém mais tinha estômago para saborear, ofuscada pela amargura da verdade. O alecrim e a carne assada, antes reconfortantes, agora pareciam ter um cheiro amargo de final, de encerramento de um ciclo. Minha avó, Dona Aurora, que estava em estado de choque, finalmente quebrou o silêncio, sua voz fraca e trêmula, quase um sussurro. Minha Nossa Senhora! Ana, meu amor, o que você fez? Eu a olhei, com a cabeça erguida e o olhar firme, sem arrependimentos. Eu me libertei, avó. Finalmente. Eu me escolhi. Fernanda se levantou abruptamente de sua cadeira e veio até mim, me abraçando com uma força que me surpreendeu, algo que não fazíamos com tanta intensidade desde a infância, quando éramos apenas irmãs, sem rótulos. Eu te amo, Ana. Eu sempre te amei. E eu entendo. Eu te entendo mais do que você imagina. Você é incrível. O abraço apertado de Fernanda foi o único consolo, o único refúgio seguro naquele mar de choque e repulsa que me cercava. Eu me separei dela, peguei minha bolsa que estava no chão, ao lado da minha cadeira, deixei o anel de noivado na mesa, para que não houvesse dúvida sobre minha decisão, e me virei para a porta da sala de jantar, um limiar entre o passado e o futuro. Eu preciso ir. Eu preciso de um ar. Preciso de espaço. Preciso respirar. Minha mãe, finalmente recuperando a voz, gritou, sua voz esganiçada e cheia de pânico. Ana, você não pode ir. Não assim. O que as pessoas vão pensar? O que vamos dizer ao Gabriel? O que vamos dizer a todo mundo? Você é um escândalo. Eu parei na soleira da porta, me virando pela última vez, para encarar os escombros da perfeição. Digam a verdade, mãe. Digam que a filha perfeita decidiu ser feliz. Digam que eu decidi viver, não apenas existir. Digam que a boneca que vocês criaram finalmente criou vida e quebrou o molde, se libertou das correntes invisíveis. E saí. A porta da sala de jantar se fechou atrás de mim com um suave clique, abafando o som do caos que começava a eclodir lá dentro, os gritos histéricos da minha mãe, as perguntas confusas do tio Carlos, o choro abafado da avó Aurora. Eu respirei fundo o ar fresco e gelado da noite, sentindo o vento suave no rosto, um vento que parecia levar para longe todo o peso que eu carregava. Pela primeira vez, não havia o cheiro sufocante de alecrim e carne assada me aprisionando, apenas o perfume inebriante e libertador da liberdade, da autenticidade. O gosto amargo do pudim que ninguém terminaria ficou para trás, uma lembrança do passado que eu estava deixando para trás. A noite que se seguiu àquele jantar fatídico foi um borrão intenso de emoções conflitantes e revelações. Eu dirigi sem rumo por horas a fio, meu carro cortando as ruas escuras da cidade, o rádio desligado. O silêncio da cabine sendo preenchido apenas pelo pulsar forte e descompassado do meu próprio coração, que agora batia com uma mistura estranha de medo do desconhecido e de uma excitação eletrizante. O medo do que viria, sim, mas a excitação de estar, pela primeira vez em toda a minha vida, no controle absoluto do meu próprio destino, sem amarras. Eu não tinha para onde ir, tecnicamente. Meu apartamento alugado estava em vias de ser entregue, meu emprego na multinacional, abandonado sem um pingo de remorso, e meu futuro, antes tão previsível, agora era um vasto oceano de possibilidades inexploradas, assustadoras e convidativas ao mesmo tempo. Mas eu me sentia mais viva do que nunca, mais real, mais Ana. Enviei uma mensagem curta para Gabriel com a mão tremendo ligeiramente no celular. Obrigada por entender. Me desculpe por tudo. Eu realmente espero que você encontre alguém que te faça feliz de verdade, alguém que te ame como você merece. Ele respondeu quase de imediato, sua resposta surgindo na tela do meu telefone com uma serenidade que me surpreendeu.
Eu também espero que você encontre a sua felicidade, Ana. Entendo sua decisão. Não se preocupe. Desejo-lhe todo o bem do mundo. A resposta dele, tão serena e compreensiva, foi um bálsamo para minha alma ferida. Pelo menos uma parte daquela farsa havia terminado de forma digna e civilizada, sem mais mentiras ou falsas aparências. A primeira ligação telefônica, como esperado, veio de minha mãe, Dona Lúcia, meia hora depois de eu ter saído da casa. Era um turbilhão caótico de acusações, de raiva descontrolada e de desespero genuíno. Ana, você arruinou tudo. Destruiu a família. O que vai ser de nós? Você jogou fora todo o seu futuro, o prestígio que construímos com tanto sacrifício. Você é uma ingrata. Como pôde fazer isso conosco? No meio do jantar, na frente da avó Aurora. E o pudim? Ninguém comeu pudim. Foi um desastre completo. Eu ouvia tudo em silêncio, meu coração doendo com cada palavra áspera, mas minha mente permanecia firme e inabalável. Mãe, eu não arruinei nada. Eu me salvei. E vocês? Vocês vão ter que lidar com a verdade, pela primeira vez em suas vidas. Eu não vou voltar atrás. Minha decisão está tomada, é final e irreversível. Ela continuou gritando, suas palavras se transformando em um borrão de fúria e lamentações, mas eu, com o coração pesado, mas resoluto, desliguei o telefone. Era a primeira vez que eu fazia isso na vida, um gesto de insubordinação que me parecia quase revolucionário. A sensação de poder, de autorrespeito e de libertação foi avassaladora, me preenchendo com uma força que eu nunca pensei que pudesse ter. Em seguida veio uma mensagem de Fernanda, que me fez sorrir apesar de tudo. Onde você está? Posso ir te encontrar? Estou preocupada, mas também orgulhosa. Muito, muito orgulhosa de você. O calor da mensagem dela foi um abraço à distância, um acalento para minha alma. Respondi com o nome de uma cafeteria 24 horas no centro da cidade, um lugar que sempre foi nosso refúgio secreto de adolescente, nosso porto seguro. Quando Fernanda chegou, seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar, mas um sorriso genuíno e radiante iluminava seu rosto. O sorriso de alguém que via um herói em mim. Ela me abraçou novamente com uma força e uma emoção que eu não sabia que ela tinha, um abraço que curou as feridas invisíveis. Ana, eu não acredito que você fez isso. Eu sempre sonhei em ter sua coragem. Sempre. Obrigada. Por nós duas. Você é a minha inspiração. Naquela noite, na cafeteria vazia sob a luz fraca e bruxuleante de um neon, contamos uma a outras histórias que nunca pudemos compartilhar. As verdades que foram silenciadas por anos. Ela sobre a pressão constante para abandonar a arte, sobre os comentários cruéis e depreciativos da mãe, sobre o medo paralisante de nunca ser boa o suficiente. Para a família. Eu sobre a prisão dourada em que vivia, sobre o medo constante de decepcionar, de não ser o reflexo da filha perfeita que eles tanto almejavam. Compartilhamos segredos íntimos, medos profundos e pela primeira vez sonhos verdadeiros e autênticos, sem filtros ou máscaras. Foi uma catarse. Aquele café amargo que bebíamos era mais doce do que qualquer pudim que eu já havia provado, pois tinha o sabor da liberdade. Fernanda, com a generosidade que sempre a caracterizou, me ofereceu seu pequeno apartamento, um gesto de puro amor e solidariedade. Fique comigo. Tenho um colchão extra. Vamos planejar isso juntas. Você não está sozinha nessa. A oferta dela foi um salva-vidas em meio ao turbilhão. Era um lugar pequeno, modesto, cheio de tintas e telas, de cheiro de terebintina e inspiração, mas era um lar de verdade. Um lar de aceitação e de amor incondicional. Os dias que se seguiram foram uma tempestade avassaladora de reações. O telefone não parava de tocar. Tios, tias, primos, amigos da família, todos tentando se intrometer. Mensagens de ódio, de pena, de conselhos não solicitados choviam sobre mim. A maioria delas dizia que eu estava louca, que havia cometido o maior erro da minha vida, que tinha jogado tudo para o alto. Alguns, muito poucos, expressavam uma surpresa misturada com uma admiração velada, quase secreta, por minha coragem. Minha mãe continuou ligando incessantemente, mas eu só atendia quando meu pai ligava primeiro, com uma voz cansada e um tom de súplica. Ele era a única ponte, o único elo que restava com a minha família de origem. Ana, sua mãe está desolada, filha. Ela não come, não dorme. Ela realmente te ama, filha. Ela só não sabe como demonstrar. Ela não sabe ser diferente. Eu sabia. Eu entendia com uma clareza dolorosa que o amor de minha mãe era doentio, distorcido, moldado por suas próprias frustrações e medos não resolvidos. Ela projetava em mim a vida que ela não teve, a perfeição que ela buscava e nunca alcançou. E quando eu quebrei, ela sentiu que tudo que ela construiu,
Tudo o que ela era, desmoronou em suas mãos como areia. Mas eu não podia mais ser o seu pilar de sustentação, não podia mais ser a sua extensão, a sua proxy para a felicidade. A notícia do rompimento do noivado e da minha demissão se espalhou na nossa bolha social como um vírus incontrolável. O Dr. Gabriel, de forma nobre e honrosa, assumiu a responsabilidade pública pelo término, protegendo minha imagem de mais fofocas. Ele disse a todos que era incompatibilidade de objetivos e que ambos precisávamos de caminhos diferentes para crescer e ser felizes. Ele era um bom homem, sim, mas apenas não era o meu homem, não era a minha alma gêmea. Eu sentia um respeito enorme por ele, e ao menos pude dar-lhe a oportunidade de ser feliz de verdade, com alguém que o amasse plenamente. Com Fernanda, comecei a planejar meu futuro, um futuro incerto, mas excitante. Eu não tinha dinheiro guardado. Cada centavo do meu salário ia para casa, para as despesas da família, para a poupança do casamento que eu não queria. Fernanda me incentivou a vender algumas de minhas pinturas antigas, que eu fazia escondida no meu tempo livre como um escape. Para minha surpresa, elas venderam. E o dinheiro, pouco que fosse, foi um símbolo tangível de que eu poderia, sim, sustentar a mim mesma com o que eu amava fazer, com minha paixão. Comecei a frequentar aulas de arte, a ler livros sobre escrita criativa, a planejar uma viagem de mochila às costas para a América do Sul com Fernanda. Algo que minha mãe consideraria um absurdo completo, uma irresponsabilidade sem limites. Meu pai, em segredo, me mandava mensagens de texto curtas, perguntando se eu estava comendo, se precisava de algo. Ele nunca me pediu para voltar. Acho que no fundo, ele sabia. Ele também viveu sob as expectativas de Dona Lúcia por toda a sua vida, e talvez me visse como um reflexo de sua própria libertação. Meses se passaram, e o Natal se aproximava com sua luz e seu simbolismo de recomeço. Eu estava morando com Fernanda, vendendo minhas artes em feirinhas e online, trabalhando em um café charmoso para pagar as contas e, acima de tudo, me encontrando. Me redescobrindo. Estava mais magra, sim, mas o brilho nos meus olhos era real, a paz em meu coração, palpável. Minha mãe me ligou, alguns dias antes do Natal. A voz dela era diferente. Mais suave e mais cansada. Ana, o Natal está chegando. Queremos você aqui. A Fernanda também. Por favor, filha. Não podemos ficar separados no Natal. É uma tradição sagrada. Eu hesitei. O trauma do jantar de domingo ainda estava fresco em minha memória. Mas algo em mim queria mostrar que eu estava bem. Que eu estava feliz. E que a verdade, por mais dolorosa que tivesse sido, havia me libertado, me transformado. Chegamos à casa dos meus pais. A mesa estava posta, mas de forma mais simples, menos ostensiva. Não havia os talheres de prata reluzentes. As porcelanas eram mais modestas. Meu pai me recebeu com um abraço apertado e demorado, um abraço de pai. Senti sua falta, filha. Senti muito. Minha mãe, Dona Lúcia, estava diferente. Seus cabelos, antes impecáveis, pareciam um pouco desgrenhados. Havia uma ruga nova em seu rosto, uma expressão de cansaço e talvez de resignação. Ela me abraçou. Um abraço frágil e hesitante, quase imperceptível. Que bom que você veio, Ana. Você está diferente. Seus olhos estão diferentes. Estou feliz, mãe, respondi, um sorriso sincero, radiante e genuíno em meus lábios. Pela primeira vez em muito tempo estou verdadeiramente feliz. O jantar foi estranho. Não havia a habitual revista inquisitória de vidas alheias. As conversas eram mais amenas, mais leves, mais sobre amenidades e sobre como Fernanda estava com suas artes e suas viagens. Meu pai parecia mais presente, mais leve, com um brilho novo nos olhos. Minha mãe observava tudo em silêncio. Seus olhos, antes tão críticos e julgadores, agora pareciam reflexivos, como se estivessem em busca de algo, processando informações. Quando chegou a hora da sobremesa, não era o pudim de leite condensado, que representava a perfeição forçada. Era uma torta de maçã simples, rústica, mas deliciosa, feita pela Fernanda, sua paixão por culinária florescendo junto com sua arte. Meu pai elogiou efusivamente. Tio Carlos e tia Marta comentaram sobre o quão boa estava. Minha mãe pegou um pedaço pequeno, quase hesitante, mas comeu. Eu olhei para o pedaço de torta em meu prato. Não havia o peso da expectativa da perfeição irreal. Apenas a doçura natural da maçã, o calor da canela, a textura aconchegante da massa caseira. Uma doçura que pela primeira vez eu podia saborear de verdade, sem culpas, sem amarras. Naquela noite, depois que todos foram embora, minha mãe me chamou para a cozinha. Ela estava lavando os pratos. Algo que ela quase nunca fazia, pois sempre tive que fazer por ela. Ana, ela começou, sem se virar para mim, sua voz baixa e quase inaudível. Eu
Eu pensei muito no que você disse naquele jantar. Sobre a farsa. Sobre eu ter te sufocado com as minhas expectativas. Sobre eu ter sido injusta com a Fernanda. Eu fiquei em silêncio, esperando, meu coração batendo forte, mas com uma calma que me surpreendia. Ela se virou, seus olhos marejados de lágrimas, mas com uma nova luz de sinceridade. Eu fiz tudo isso, Ana, porque tinha medo. Medo de você não ter a vida que eu sonhei para você. Medo de você sofrer. Medo de que você não fosse feliz, ou que não tivesse o que eu nunca tive. Medo de que não fosse bem-sucedida aos olhos dos outros. Ela soluçou. Eu te amo, Ana. Eu só não sabia amar do jeito certo. Não sabia te deixar ser você mesma. Eu errei. Eu sinto muito. Eu a abracei. Foi um abraço diferente. Um abraço de perdão, de compreensão, de dor compartilhada e de um novo começo. Eu sei, mãe. Eu sei. E eu também te amo. E eu te perdoo. Não foi uma reconciliação completa, mágica, daquelas de filmes de Hollywood. A ferida era profunda e a confiança, abalada por anos de expectativas e imposições. Mas era um começo. Um começo honesto, sincero, real. Naquela noite, antes de dormir no antigo quarto de Fernanda, eu olhei para o céu estrelado pela janela, sentindo a brisa suave da noite. O caminho à frente ainda era incerto, cheio de desafios, de medos. Mas eu não estava mais sozinha. Eu tinha a mim mesma. Eu tinha Fernanda, minha irmã, minha amiga, minha cúmplice. E talvez no futuro eu teria uma família que soubesse amar a verdade, por mais amarga que ela pudesse ser no início. A sobremesa não foi terminada naquele jantar de domingo, mas uma nova e mais doce realidade estava começando a ser construída, pedaço por pedaço. Com autenticidade e amor verdadeiro, livre de máscaras e imposições.